por que eu larguei as minhas profissões, tá, gente? Não é só a enfermagem, mas a área da saúde inteira, né? Enfermagem, eu sempre tive mais tempo, né? Eu fiquei 20 anos, quase 21 anos na enfermagem, depois eu fiquei quase 5 anos na nutrição também, que eu estudei depois também, né? Nesse meio intervalo. E por que eu larguei tudo e vim vender o meu pão caseiro? Tá aqui até hoje, ó. Olha, esse aqui é de queijo. Pão com alegria, pão com alegria. Uhul! Segunda-feira. Gente, que alegria. Hoje nós vamos começar uma série muito importante, gente. Inclusive pra mim, tá? Olha só. Toda semana a gente dá uma aulinha, né, de coisas que aconteceram comigo mesmo, porém eu dou uma aulinha com roteiro, escrevo e tal. Só, gente, que aqui eu não vou escrever, vou falar diretamente com vocês, tá? E assim, amanhã não vai ser fácil, eu vou falar que, né, o meu marido até me largou, gente, tá? Por causa dos pães, exatamente, tá? Mas hoje nós vamos falar o porquê que eu larguei a enfermagem, coisas que muita gente também me acha louca da cabeça, né? Até porque eu já estava muito estabilizada, eu já estava ali, né, com meu emprego fixo, já estava tranquila, já conhecia todo mundo, já chegava e, sabe, supervisão já me amava, todo mundo, os médicos, toda a equipe multidisciplinar. Sabe, eu já participei, né, gente, de partos, ajudei a fazer parto, já participei, gente, de pediatria, CTI, hemodiálise, todos os setores eu já passei ali na área hospitalar, inclusive na parte da internação, né, onde o paciente fica ali internado, tomando seus remedinhos e a gente precisa cuidar, fazer todos os procedimentos. Amo demais, tá? E nesse momento que eu estava lá, gente, horas nenhuma eu pensava em vendas. Eu não sabia nada de vendas. Inclusive, eu nem achava bonito empreendedor. Sabe, eu achava que empreendedor sofria demais e sofre, né, gente? Eu achava que empreendedor não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu achava que a gente trabalhando, né, pro hospital, para uma empresa grande, a gente estaria com futuro garantido, resguardado, tranquilo, sabe? Eu achava essas coisinhas, né? Então eu nem preocupava. E aí um belo dia, do nada apareceram uns vídeos pra mim, né? Que assim, sabe? Que a gente tá vendendo a nossa hora pro patrão, que a nossa hora era muito preciosa, que a gente precisava abrir um negócio. Só, gente, que eu deixei. Eu ouvi aquilo ali, achei interessante, mas eu deixei. Assisti esse vídeo todo e deixei. E aí, eu fui indo. Aqui em casa, eu sempre fiz os lanchinhos. Sempre fiz bolo, sempre fiz biscoito, sempre fiz pãozinho, não bonitos, né, e tal, mas sempre fiz. E aí eu sempre fazia a marmita do meu esposo, colocava as coisinhas tudo na bolsa para ele levar pro trabalho. E aí um belo dia, ele levando esses pães lá para o trabalho, os clientes, né, que a gente mudou para esse bairro, Novato, a gente morava em outra cidadezinha aqui pertinho, coisa de 20 minutos. Então a gente veio morar aqui porque ele veio trabalhar nessa empresa grande, a Fiat. E tá. Então, com pouco tempo que ele tava lá, ele foi trabalhar. E aí eu comecei a fazer os pães. Ele começou a levar como lanchinho, a gente comia aqui também com manteiga. E eu falei assim, nossa, eu não quero pão da padaria mais não. Até então eu nunca tinha feito. Sabe, eu sabia fazer, mas eu nunca tinha feito assim. Aí que eu fui lembrar, né, da receita da minha avó, do meu pai e tal. Aí beleza, eu comecei a fazer. E aí, gente, no outro dia, lá no serviço ele me ligou assim, querida, tinha como você fazer o pãozinho de novo? Porque os colegas estão querendo, eles estão com muita fome. E o moço fechou o pequeno restaurante que tem ali.
Então eles estão o dia inteiro com fome até pegar uma viagem para comprar alguma coisa lá no caminho, porque onde que eles trabalham só tem mato, né? Só tem fábricas, não tem coisas para vender, né? E eu falei assim, não, beleza. Eu fiz, ele levou, e aí quando foi no outro dia, né? No terceiro dia eu falei com ele, seu filho, a gente vai ter que cobrar, porque eu preciso pegar, né, gente? Eu tinha pego ali R$10 só, né? Pra começar, então eu comecei a vender meus pães com R$10 apenas, né? Comprei apenas uma farinha, ela tá até aqui, ó. Comprei uma farinha. Aí ele falou assim, não, tudo bem, pode comprar as coisas que a partir de amanhã eu vou começar a cobrar. E eu fiquei feliz, gente, fiquei feliz, porque eu ainda não tinha saído do hospital, tá? Eu fiquei, gente, mais de 6 meses tentando fazer com que a minha patroa, a minha chefe, né, da enfermagem, me mandasse embora. O hospital não ia mandar, então eu queria que ela mesma, né? Eu sempre fui uma funcionária muito boa. Do jeito que eu sou aqui hoje, né? Com as minhas coisinhas, resolvo tudo e tal. Lá no hospital eu fazia a mesma coisa, tá? Eu sempre resolvi tudo, eu sempre organizei, eu sempre cuidei dos meus pacientes. Quando o paciente não tinha um shampoo, não tinha nada, eu ia lá na farmácia rapidinho, comprava com meu dinheiro, lavava o cabelo desse paciente, pedia doação de roupa, sabe? Quando eu trabalhei no SUS, né? Era desse jeito. Enfim, gente, graças a Deus, eu acredito, né, que eu cumpri a minha missão lá, eu cumpri o meu chamado lá, que era de cuidar. Eu continuo cuidando, tá, gente? Eu só não saio pra ir no hospital, né, mas eu cuido de toda a vizinhança, todos que precisam de mim, né, eu tiro um tempinho e vou lá, faço um curativo, sabe, dou orientação, graças a Deus. Mas, e aí, com muito custo, né, ela foi e eu tava com a bebê, né, eu tava com a minha menininha, não tinha nem 2 anos ainda, a Valentina. E aí eu falei assim, nossa, eu queria muito ficar com a minha menina, falei com a supervisora, né, porque eu tenho meus 2 filhos mais velhos e eu não vi eles crescendo, né. Eu sempre trabalhei muito em 2 hospitais, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E graças a Deus, né, deu tudo certo, eu sempre tive um tempo de qualidade ali com meus filhos, mas eu tava fazendo 40 anos, né, gente? Parece que a mente da gente muda um pouquinho e do nada eu quis ficar em casa. E a única coisa que eu sabia vender, fazer, né, era bolo, era pão. Só que eu falei assim, não, o bolo é uma delícia, né? Mas eu quero também, não é que eu quero fazer um pão saudável, né? Mas um pão natural é melhor, né? Com pouca fermentação. E é saudável pelo fato de não ser industrializado. Enfim, graças a Deus consegui. Ela me ligou e falou assim, ô Marta, amanhã você pode vir, já passa no Recursos Humanos, no RH, já faz isso, e eu pulei de alegria, né? Graças a Deus fiquei muito feliz. Meu marido até ficou feliz também na hora, né? Ficou muito feliz porque eu já tinha combinado, né, que a gente ia comprar um caminhão, ia dar entrada num caminhão. E graças a Deus, gente, foi uma alegria que só, não gastei à toa, né, o meu dinheirinho, gastei, investimos, né, nesse caminhão, pagamos para consertar algumas coisas, porque não é caminhão novo. Enfim, aí começou, gente, a minha outra rotina, né? Eu não sabia nada. E foi muito interessante porque ao mesmo tempo eu falava, uma hora eu vou voltar. Uma parte da minha cabeça falava, eu só vou descansar aqui uns meses e vou voltar. A outra parte da minha cabeça falava, não, mas você tem que ser empreendedora, né? Aí eu comecei a entender o que era empreendedor. Comecei a fazer cursos no Senac, né? Comecei no Senai. Eu comecei, sabe, fazer cursos, assistir aulas, entrar online. E, meu Deus do céu, os professores, não, você tem todo jeito, você tem muito jeito, você fala, você mostra. E vendas é sobre isso, né, gente? Você pega aquilo que você mais sabe fazer e você vende. Ou você pega uma ideias só na cabeça, não adianta nada.
essa ideia, ela precisa vir pro papel. Então, quando a pessoa fala, ai, Marta, eu tive uma ideia, eu nem ouço muito, porque eu quero aquela ideia no papel. E isso aconteceu literalmente comigo. Hora nenhuma, ninguém falou, ninguém ouviu falando, que eu quero sair do hospital para vendas. Não, porque eu não pensava nisso, né? Então, foi uma coisa muito de Deus mesmo, né? Que eu incorporei do nada, gente. Foi do nada, eu acredito que foi por isso. Amanhã eu vou contar pra vocês, né, qual que foi a reação do meu esposo. Foi muito ruim a reação dele, porque ele assustou muito. E até eu mesma estava assustada comigo mesma. Mas quando algo tem que ser, vai ser. E eu acredito, gente, que todos precisam vender, né? Porque a vida do ser humano ou é vender ou é comprar. E não tem ou é, né? O que tem é, você vai comprar de qualquer maneira. Então, se você vai comprar de qualquer maneira, por que você não vai vender? Então, vendas é sobre isso, sobre duas coisas. Você faz o que você sabe e você monetiza isso, você ganha dinheiro com isso, ou você pensa em algo que o Brasil está precisando, que sua cidade está precisando, né? Por exemplo, na época a gente tinha um telefone, né? Quem criou o telefone, beleza, a gente já conseguia falar com alguém, porque antigamente era só cartas, né? Aí, se morria alguém aqui, com um mês que a minha carta ia chegar lá no interior. Aí, ó, meus tios já ia ficar sabendo depois de um mês. Isso já aconteceu aqui em casa. Aliás, na casa da minha mãe. Então, assim, gente, aí depois tinha um telefone ali, a gente ia lá atender, depois veio o tijolão, quer dizer, o telefone, ele só foi modernizando. Hoje nós temos um computador na mão, hoje nós temos uma máquina de fazer dinheiro na mão, né? Então, você precisa pensar o que a pessoa está precisando e você pode inventar, entendeu? Você pode inventar um produto e começar a vender. Você pode inventar um creme, você pode inventar um shampoo, né? Você pode fazer um livro, você pode, sabe? Você pode fazer várias coisas com seus direitos autorais, né? Que você quem fez, e pronto. E você ganhar o seu dinheirinho. E aí a minha mente foi abrindo, né? Aos poucos, foi abrindo. E eu falei assim, não, é exatamente isso que eu quero. Muitas vezes, gente, eu queria voltar, tá? Eu queria voltar por causa do aperto que eu comecei a passar, né? Amanhã eu vou contar direitinho, mas o meu esposo chegou a falar pra mim, não vou comprar nada pra você, eu não vou fazer nada, você vai passar aperto até você voltar, porque você precisa voltar. E eu achava estranho, né, gente? Porque eu nunca recebi bem. Nunca, gente. O hospital não paga bem, tá? A enfermagem, o hospital não paga nem R$2.000 direito. É hospital particular, né? O hospital do SUS você ainda recebe um pouquinho a mais, mas você não tem plano de saúde, você não tem nada. É 2.000 e pouco e acabou. E nutrição você recebe nem R$3.000, né? Quando você trabalha no hospital direitinho ali de CLT. Então assim, gente, mas por que tá falando isso, né? Eu nunca recebi bem, né? Então, mas assim, gente, eu fico muito assustada, eu sofri demais, acho que foi um dos maiores sofrimentos da minha vida, né? Eu nunca tinha passado por nada disso, e a reação dele me fez querer voltar, e eu voltei a colocar currículo, mas ainda assim eu não desisti dos meus, né, que aí se tornou um sonho, se tornou uma ideia que já estava em ação, né, porque assim, eu falei, eu vou fazer pão para vender, e eu já comecei a fazer, eu não fiquei pensando ali, parada, pensando no pão, não. Eu nem sabia fazer esse pão direito, não sabia, entende? Mas graças a Deus, gente, deu tudo certo. E assim, gente, mesmo querendo voltar, coloquei currículo, baixei o LinkedIn, né, que é aquele aplicativo ali de empresas, de hospitais, e nada, ninguém me chamava, e até hoje ninguém me chamou. Ninguém me chamou, gente, para trabalhar, mesmo com essa experiência, né, vasta que eu tenho, né?
aí de hospital, e hospital só pega quem tem experiência, é raro pegar quem não tem experiência. Mas, gente, graças a Deus, né, na sexta-feira eu vou contar, né, que deu tudo certo. E eu vou contar como que deu certo, né? Tudo isso que eu comecei a passar. Mas do dia que eu falei, né, que eu largaria tudo pra eu apenas vender os meus pães, gente, parece que tudo virou de cabeça pra baixo. Passei muito aperto, me faltou muita coisa, né? Me faltou até coisas de comer, me faltou creme pro cabelo, me faltou coisa boba, gente, absorvente. Me faltou assim, ó, coisa simples que nunca tinha me faltado, né? Me faltou, mas graças a Deus eu tô aqui de pé para contar a história. Então amanhã eu vou falar sobre o desastre que aconteceu aqui, mas que a gente deu a volta por cima e hoje tá tudo bem, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e tchau!